Olá, meu nome é Thalita Bastos e eu sou diretora de estágio da LAPAC do ano de 2021. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre suturas e anastomoses. Como roteiro básico, nós vamos seguir mais ou menos essa linha, falando primeiro da definição, algumas diretrizes básicas, quais instrumentais e materiais são utilizados e quais são os tipos de sutura. Tudo isso antes de chegar na parte de anastomoses. Como definição, a sutura nada mais é do que a união das estruturas teciduais graças à existência dos nós cirúrgicos. A sutura ela pode ser tanto contínua quanto descontínua. Quanto às diretrizes básicas, tem-se a manipulação e a apresentação dos tecidos como a primeira a ser comentada aqui. Sendo importante lembrar que, para se efetuar uma sutura, as bordas teciduais elas devem ser tanto elevadas quanto apresentadas. Primeiro uma borda, logo depois a outra, com auxílio de uma pinça. Isso tudo é visando com que a transfixação tecidual seja feita da forma mais confortável possível pelo cirurgião. Quanto à colocação da agulha no porta-agulha, comumente a agulha é presa na sua parte média ou então um pouquinho atrás pelo porta-agulha, sendo que a prensão, quando ela é feita muito próxima tanto da ponta quanto do fundo, pode facilmente quebrar a agulha. Considerando então um porta-agulha que já está empunhado, a ponta da agulha vai ficar para cima e também para a esquerda. Agora, em relação à direção da linha de sutura, para os cirurgiões que são destros, as suturas elas vão se iniciar da direita para a esquerda. A pinça vai estar sustentada na mão esquerda. Com as agulhas curvas, o sentido da sutura vai ser sempre da borda distal para a borda proximal. Quanto à transfixação das bordas, a passada ela pode ser de duas formas, ou em um tempo ou então em dois tempos. A que vocês estão vendo aqui é a de dois tempos. A passada em único tempo, ela é mais rápida e ela pode ser realizada se a agulha tiver um comprimento suficiente para isso e se os tecidos forem pouco resistentes. Já a passada em dois tempos, ela é preferida quando os tecidos eles são mais rígidos ou então quando a agulha é muito curta, não permitindo então que seja feito somente em um tempo. A extração da agulha vai depender da direção da ponta da agulha, sendo que no caso das agulhas curvas, como essa daqui, elas devem ser tracionadas para cima, completando um semicírculo semelhante à sua forma. Então, seria feita nesse sentido. Quanto aos instrumentais, nós podemos comentar primeiramente dos porta-agulhas, sendo o primeiro a ser destacado o porta-agulha de Mayoega. Ele é ideal para estruturas mais profundas, porém, ele é muito utilizado também nas sínteses superficiais. São os mais encontrados quanto aos instrumentais para a realização da sutura. Além disso, nós também podemos comentar do porta-agulha de Mathieu, que é diferente do primeiro por apresentar essas hastes curvas com a cremalheira nas pontas e também essa mola que o deixa aberto. Ele é manuseado de forma empalmada e utilizado na realização de suturas superficiais, principalmente as suturas que são feitas na cirurgia plástica, uma vez que elas são mais delicadas. Ainda dos instrumentais, nós também temos o uso das pinças de preensão, sendo aqui exemplificadas a pinça de Addison e a pinça anatômica. Também pode-se utilizar a pinça dente de rato para os tecidos que são mais rígidos. Além disso, a pinça de Addison ela pode ser tanto na versão traumática quanto na versão atraumática. Quanto às agulhas, elas são instrumentos importantíssimos para a sutura, uma vez que elas vão possibilitar que o fio seja passado pelo tecido. Elas vão ser divididas em 3 porções, sendo elas a ponta, que é justamente por onde vai penetrar o tecido, o corpo, que é a parte intermediária, como vocês estão vendo aqui, e o fundo, que é o local onde o fio é montado. As agulhas elas podem ser retas ou curvas, sendo que as agulhas retas elas são empregadas em síntese geralmente após as necrópsias. Elas são usadas manualmente e fixadas pelo dedo indicador e médio de um lado e o polegar do outro. O sentido da transfixação é sempre da borda proximal à distal, ao contrário das agulhas curvas. Ela é utilizada somente na pele.
As agulhas curvas, não. Elas são utilizadas em qualquer tipo de síntese e elas são manipuladas com o auxílio do porta-agulha, como nós já comentamos. O sentido da transfixação, como já foi comentado também, é da bola distal para proximal. E ela permite um controle muito maior do tecido, da passagem pelo tecido, do que a reta. Ainda quanto à classificação, as agulhas curvas elas podem ser classificadas quanto à sua curvatura. Então, como vocês podem ver aqui, nessa imagem, a curvatura está sendo expressa em relação a um círculo. Então, 1/4 de círculo, 3/8, meio e 5/8 de círculo. Cada proporção dessas que foi mostrada serve para um tipo diferente de sutura. A ponta das agulhas também apresenta diferenças. Então, podemos citar as pontas cilíndricas ou redondas, as pontas que são triangulares, espatuladas e as mistas. As pontas cilíndricas, elas vão penetrar no tecido por divulsão, então elas vão ser atraumáticas. Como elas são atraumáticas, elas são utilizadas em suturas delicadas, como por exemplo no trato digestório e também nos vasos sanguíneos. Já as triangulares, elas têm arestas cortantes que acabam seccionando as fibras do tecido. Então, elas são traumáticas. Elas são utilizadas em estruturas mais resistentes, como, por exemplo, a aponeurose. As mistas, elas possuem um corpo cilíndrico e a ponta triangular. Aqui nessa imagem, nós podemos ver, então, em A, o corpo cilíndrico e a ponta afilada. Em B, o corpo cilíndrico e a ponta romba. Em C, o corpo triangular e ponta triangular. D, corpo triangular e ponta espatulada. E em E, a que já foi comentada, a mista. O fundo das agulhas também apresenta algumas diferenças, sendo que as agulhas reutilizáveis, hoje em dia, elas quase não são utilizadas. Então, só estão sendo mostradas aqui para que vocês tenham uma noção da existência delas e da importância. Em A, vocês podem ver o orifício fechado simples, B, orifício fechado duplo, aberto simples e aberto duplo. Essa aqui em E é a agulha pré-montada, em que o fio ele tem o mesmo diâmetro do fundo. Isso vai fazer com que haja um traumatismo bem menor quando a agulha é passada pelos tecidos. Falando agora dos fios, eles possuem várias classificações, sendo que a importância deles é justamente que vai ser eles que vão manter os tecidos unidos até que a cicatrização ocorra. Eles podem ser classificados, então, de acordo com a sua origem, assimilação, sendo absorvível ou não absorvível, propriedade física e manuseio. Aqui nós vamos falar das principais características. Quanto à origem, nós podemos citar a origem animal, vegetal, sintética e mineral. A origem animal tem como os principais representantes o categute simples e o cromado, além da seda. A origem de origem vegetal tem o linho e o algodão. De origem sintética, nós podemos citar o nylon, polipropileno, vicril e o monocril. E de origem mineral, nós podemos falar do aço inoxidável. Tem alguns pontos que são importantes a serem destacados aqui, como, por exemplo, o fato de que os materiais que são sintéticos, eles, por sofrerem hidrólise, eles estão associados a uma menor reação inflamatória do que os orgânicos, uma vez que os orgânicos vão sofrer proteólise. Atualmente, a maioria dos fios é de origem sintética, mas ainda temos visto o frequente uso da seda, que é de origem animal, origem natural. Bom, um ponto negativo dos fios de origem sintética é que eles possuem um coeficiente de fricção baixo. Isso faz com que precise de um maior número de seminóis de segurança, o que acaba formando um nó de maior volume, que pode estar associado à deposição de micro-organismos. Quanto à absorção, os fios são ditos absorvíveis quando eles têm absorção em até 90 dias, como, por exemplo, o categute simples e o cromado. Os inabsorvíveis é quando a absorção ocorre em mais de 90 dias, ou então até mesmo quando essa absorção não ocorre. Os principais exemplos aqui são o polipropileno e o aço inoxidável. Quanto à estrutura, tem-se os fios monofilamentais, quando eles são formados por apenas um filamento, e os multifilamentais, quando eles são formados por filamentos que podem ser ou trançados, ou torcidos, ou encapsulados, ou não encapsulados. Alguns pontos também merecem destaque aqui, uma vez que os fios multifilamentares, eles são mais associados ao trauma a passar pelo tecido. Além disso, eles também têm maior reação inflamatória, uma vez que os micro-organismos, eles têm a possibilidade de se acumular entre seus filamentos. Isso não ocorre nos fios multifilamentares encapsulados. Além disso, os fios multifilamentares, eles são mais fáceis de manusear,
justamente porque eles possuem filamentos trançados ou torcidos. Além disso, a sua flexibilidade é maior. Os fios monofilamentares, então, eles são, em geral, menos maleáveis e menos resistentes. Vale destacar que aqui em A é o único monofilamentar, sendo B, C e D todos multifilamentares. Quanto às propriedades físicas ainda, é importante destacar a absorção do líquido e a capilaridade, sendo que a absorção de líquidos é nada mais, nada menos do que a capacidade do fio de reter líquidos, sendo que os fios de materiais orgânicos, ou então os multifilamentais, eles apresentam maior absorção dos líquidos. A capilaridade está relacionada ao transporte do líquido ao longo da sutura, graças ao transporte ao longo do fio. Então, isso é muito importante, uma vez que, eventualmente, pode haver o carregamento também de micro-organismos. Os fios multifilamentares, eles são os que mais têm capilaridade, e o catgut é o principal exemplo do fio que tem maior capilaridade, sendo que já o poliéster apresenta uma capilaridade muito pequena. Bom, quanto a diâmetro, os fios eles têm vários diâmetros, que são apresentados desde os números mais calibrosos até o menos calibroso, que é o 12,0. É importante destacar que quanto maior o número de zeros, menor o calibre. Aqui outra coisa importante a ser falada é que a escolha do fio pelo cirurgião deve ser sempre pelo fio mais fino possível para o tecido, sem prejuízo do resultado. Isso é visando justamente utilizar a menor quantidade de tecido estranho no organismo, fazendo com que tenha uma menor chance de infecção. Quanto à força têncil, a força têncil de um fio ela deve ser mantida até que o processo de cicatrização esteja completo. Isso é justamente para que o local que foi suturado ele consiga resistir aos estímulos mecânicos. Então, a força têncil nada mais é do que a força que vai vencer a resistência, que é a força oposta pelos tecidos. Quanto maior a força têncil, menor vai ser a quantidade de corpo estranho na ferida, justamente por estar associada a uma menor quantidade de fio utilizado. Os tecidos que têm muita fibra colágena, como, por exemplo, a pele, as fáscias, a aponeuroses e os tendões, por eles serem mais resistentes e demorarem mais para recuperar sua força têncil natural, é necessário, nesses casos, utilizar fios com maior força têncil, justamente para permitir com que haja recuperação ideal das fibras de colágeno. Os fios que são mais vascularizados, como o peritônio, órgãos intraabdominais, músculos, o tecido gorduroso, eles são tecidos que cicatrizam mais rápido e, por causa disso, eles não precisam de fios que tenham uma força têncil tão grande. Vai lembrar que o catgut, o algodão, o linho e a seda são os principais representantes dos fios que têm menor força têncil. Já o aço inoxidável, como já esperava, é o que possui a maior força têncil. Quanto às propriedades físicas ainda, nós vamos falar também da memória, que define a capacidade do material de retornar à forma original após ter sido manuseado e após ter sido deformado. Os fios que têm maior memória, eles tendem a se soltar mais facilmente quando se aplica o ponto, quando se faz a sutura. Como exemplo disso, tem-se o catgut, que tem uma memória muito grande e se solta com maior facilidade. A memória ela está relacionada com a plasticidade e com a elasticidade, sendo que a plasticidade ela está relacionada à capacidade da sutura de ser constantemente alterada sem retornar à sua forma original. Então, a elasticidade ela já está relacionada à capacidade do fio a retornar ao seu tamanho após ter sido estirado. É justamente o efeito elástico. Quanto ao manuseio, nós podemos citar a flexibilidade, o coeficiente de fricção, o arrasto tecidual e a visualização no campo operatório. A flexibilidade está relacionada ao quão rígido o fio é. Dessa maneira, o manuseio mais difícil fica quando é utilizado o aço inoxidável. O coeficiente de fricção está relacionado com a facilidade que a sutura vai deslizar através do tecido e através dos nós. Quanto maior for esse coeficiente de fricção, maior vai ser a dificuldade que vai existir para haver o deslizamento pelo tecido. Quanto menor o coeficiente, maior vai ser a instabilidade dos nós. Para exemplificar isso, o fio de poliéster ele é justamente revestido por uma capa para reduzir esse coeficiente de fricção. O arrasto tecidual ele está relacionado ao coeficiente de fricção também. Então, quanto maior o coeficiente de fricção, maior o arrasto. Quanto mais rígido for o fio, maior o arrasto.
Então, quanto maior o arrasto, maior vai ser a chance de haver algum dano naquele tecido. Os fios multifilamentais trançados, eles possuem uma superfície áspera, dificultando sua passagem pelo tecido. Então, eles possuem um arrasto grande. Quanto à visualização no campo operatório, os fios que são coloridos, eles obviamente são mais fáceis de ser visualizados do que os incolores, por exemplo. Então, os fios verdes, lilás, azul e o preto têm uma visualização melhor. Aqui nós trouxemos alguns exemplos dos fios. Essa tabela pode ser útil justamente para vocês compararem bastante, sendo os representantes de origem animal, categoria simples, cromado e a seda, vegetal, o linho e algodão, de origem sintética, todos esses, desde o PDS até o aço. Os multifilamentais são os maiores, em maior número, sendo os monofilamentais apenas o monocril, o polipropileno, o nylon e o aço. Os inabsorvíveis, o nylon e o aço, além do polipropileno, do poliéster, do algodão e do linho e da seda. Aqui nós temos também as indicações, sendo elas de acordo com qual fio está sendo escolhido. Quanto aos tipos de sutura, nós podemos ver que as suturas elas podem ser com pontos separados ou pontos contínuos. As com pontos separados, elas têm como vantagem que o afrouxamento ou a quebra de um nó não vai interferir na sutura inteira. Além disso também, as que possuem pontos separados, elas apresentam uma quantidade menor de material depositado ali no local da ferida. Isso favorece a menor chance de reações inflamatórias infecciosas. Além disso, elas permitem uma drenagem, mesmo que mínima, da secreção. Como desvantagem, tem-se que ela é mais trabalhosa e mais demorada, uma vez que, como são pontos separados, eles são feitos um de cada vez. Como exemplos de suturas com pontos separados, podemos citar primeiramente o ponto simples, que é utilizado nas suturas de pele. Geralmente, quando é o ponto simples epidérmico, ele abrange a epiderme e uma pequena parte da derme. O ponto simples epidérmico ele está relacionado a um resultado estético bom, quando o que se deseja é a aproximação das bordas sem que seja aplicada tensão ali no nó. Além disso, também podemos citar o ponto Donati, que também é conhecido como o vertical, e ele vai consistir em duas transfixações. A primeira vai incluir a pele e a camada superior do tecido subcutâneo. A distância é entre 7 a 10 milímetros da borda. A outra é a transepidérmica, e vai estar associado a uma distância de cerca de 2 milímetros da borda. O resultado estético desse ponto ele é inferior quando comparado ao ponto simples. Além disso, ele é muito utilizado em suturas que têm uma pequena tensão, ou então quando os lábios da ferida eles têm a chance de se invaginar. Então, esse ponto, o ponto Donati, ele promove uma coaptação das bordas muito boa. Está relacionado a uma boa hemostasia também, então, por isso, ele é utilizado quando tem sangramento difuso, tanto subepidérmico quanto dérmico. Outro nome para esse ponto é o longe-longe, perto-perto, justamente por causa dessa característica que ele apresenta. Bom, em relação à técnica, só para explicar um pouco melhor, a pele ela pode ser transfixada em 1 ou 2 tempos, sendo que depois a agulha é posicionada inversamente e exerce discreta elevação do fio. Transfixa de novo em uma situação mais profunda do que na primeira passada, completando aqui como vocês podem ver na imagem. Além disso, nós podemos falar do ponto de cochoeiro, que é o horizontal. Ele difere do vertical apenas pela posição horizontal da alça. Ele é usado na pele quando tem alguma tensão que impeça a coaptação perfeita das bordas. Então, ele é utilizado justamente para aumentar a superfície de contato entre os tecidos, entre a borda da ferida. Ele não está relacionado a um resultado estético bom e ele pode ser usado, então, em tecido muscular justamente para que haja a aproximação dos tecidos. Bom, também podemos falar do ponto em X, em que as duas alças vão ficar cruzadas. Em algumas situações, ele é utilizado como ponto de transfixação para hemostasia. Ele produz um resultado estético bem ruim quando utilizado na pele, por isso ele é mais utilizado nas suturas que são feitas no couro cabeludo, justamente por ser hemostático. Agora, falando das suturas com pontos contínuos, elas têm como vantagem serem mais rápidas, serem mais hemostáticas e como desvantagens elas favorecerem
a reação tecidual, por ter maior quantidade de material de corpo estranho ali, e também por favorecerem a decência da ferida, caso seja rompido um dos pontos. Também tem agora o chuleio simples. O chuleio simples ele é um tipo de sutura bem fácil, ele é feito de forma rápida, ele é aplicado em qualquer tecido que tenha bordas não muito espessadas e pouco separadas. Como exemplo, então, tem-se o músculo, tela subcutânea, peritônio, aponeurose. E ele é realizado com uma sequência de pontos simples com a direção oblíqua da alça interna em relação à ferida. Vai lembrar que é feito o chuleio simples sem que seja realizado os pontos entre cada passada pela pele. Quanto ao intradérmico, ele é uma sequência de pontos longitudinais nas bordas internas da pele, como vocês podem ver. Ele tem a finalidade estética e ele é muito utilizado nas cirurgias plásticas, justamente por causa disso, principalmente na face. Quanto à sutura intradérmica, ela pode ser feita tanto com os fios não absorvíveis como absorvíveis, sendo que a sutura intradérmica não deve ser feita em feridas que possuem muita tensão. Agora nós chegamos à última parte da aula, que é justamente de anastomoses intestinais. Vamos falar da definição, das indicações e contraindicações, da classificação, da técnica e das complicações. Bom, a palavra anastomose, ela vem do grego anastomoses, e ela significa nada mais, nada menos do que a ação de abrir ou abertura. As anastomoses, de forma geral, elas são usadas para estabelecer comunicação entre os órgãos ou estruturas tubulares do sistema digestivo. Vai lembrar que aqui nós vamos falar de anastomoses intestinais, sabendo que as anastomoses podem ser feitas em qualquer ponto desse sistema, desde a sua porção proximal do esôfago até a parte mais distal, considerando o reto. Bom, como indicação, nós temos a reconstrução do trânsito digestivo, quando há tumores malignos, inflamação ou então até mesmo necrose, e também o desvio do trânsito digestivo, que ocorre quando há obstruções e o tratamento para a causa primária não pode ser realizado, está contraindicado. Como exemplo, nós podemos citar os tumores que requerem que seja feito o desvio no trânsito. As contraindicações são, por exemplo, história de trauma superior a 6 horas, uma vez que após esse tempo existe uma probabilidade muito maior de que já tenha uma colonização bacteriana ali, as lesões de múltiplos órgãos, justamente porque isso acaba fazendo com que haja alterações no metabolismo e prejudicando o processo cicatricial, e o estado de choque. Em geral, todos os fatores que vão estar relacionados ao desequilíbrio na homeostase vão estar representando contraindicações para a realização da anastomose. Como classificação, nós temos a classificação quanto aos cotos, que pode ser término-terminal, quando os eixos longitudinais da estrutura ficam alinhados, como vocês podem ver aqui. Término lateral, quando os eixos longitudinais formam um ângulo reto. E lateral, quando os eixos vão ficar paralelos. Ao tamanho, podemos ter horários parciais, que é quando abrange somente parte do órgão, e horários totais, quando abrange todo o diâmetro do órgão. Quanto aos planos, pode-se fazer plano único ou plano duplo, sendo que a sutura em plano único ela é feita de forma parcial ou então total. Quando ela é parcial, geralmente ela envolve a camada seromuscular. Quando ela é total, ela envolve desde a mucosa até a serosa. A sutura em 2 planos, ela é feita em um plano mais interno e um plano mais externo. O mais interno é o invaginante total e o mais externo é abrangendo a camada muscular e a serosa. Como complicações, nós temos a estenose, que é o estreitamento da luz do tubo, a necrose, a deiscência da linha anastomótica, que vai consistir no afastamento de um ou todos os planos que foram suturados. Essa deiscência ela pode depender tanto das falhas da técnica do cirurgião, ou então até mesmo ser resultado das condições adversas por alterações metabólicas graves. Ela é mais comum em indivíduos que têm algum problema como doenças crônicas, doenças consumptivas ou então doenças infecciosas. Pode-se ter o extravasamento do conteúdo gastrointestinal, justamente como resultado da deiscência da sutura, e pode ter também a fistilização,
consistindo na comunicação patológica entre dois órgãos ou então entre o órgão e a cavidade. Aqui nós temos esse vídeo para apresentar justamente como é que é feita a técnica da anastomose. Lembrando que vocês vão ver melhor essa parte durante a aula prática. Então, aí, vocês vão ver que, na verdade, ele vai começar com a transfixação de uma forma da parte externa, como vocês vão ver agora, para a parte interna. Isso é no primeiro momento. Agora vai ser feita a realização da inserção da agulha da borda da parte interna para a parte externa, como vocês estão vendo. Depois de ter feito isso, o que acontece vai ser a fixação na parte lateral, fazendo uma tenda. Nesse vídeo ele não faz isso, mas na prática vocês vão ver direitinho como é feito. Agora ele vai fazer do outro lado também, da parte externa para a interna. E agora da parte interna para a parte externa. Depois de ter fixado e ter criado a tenda que eu comentei, pode começar a anastomose propriamente dita. Então, como vocês vão ver agora, ele vai fazer vários pontos simples. Porém, na LAPAC, nós fazemos o chuleio simples. Quando todos os pontos foram feitos, que na verdade seria o chuleio simples, é feita essa manobra justamente para que seja acessado o outro lado e realizado também os pontos. Vai lembrar que nessa hora é muito importante não fixar as duas bordas de uma vez só, justamente porque isso resultaria na obstrução do trânsito intestinal. Agora que os dois lados foram suturados, é realizado o nó manual. Vai lembrar que é importante não deixar nenhum espaço aberto, justamente porque pode haver o vazamento do conteúdo, o que resulta em uma complicação. E essas são as nossas referências. Muito obrigada pela atenção. Vocês vão poder tirar todas as dúvidas de vocês na aula prática, onde vocês vão ter a oportunidade de praticar o que foi ensinado.